Eu sou Luciana Ribeiro e ajudo pessoas apaixonadas por este mundo mágico a encontrarem oportunidades de negócios fazendo o que elas mais gostam, realizar sonhos. Eu acredito demais no poder do sonho. Principalmente eu acredito na capacidade e no talento das pessoas de transformarem umas às outras. Eu já fui guia de Orlando, já fui coordenadora de grupos, já trabalhei com operação em agências de viagens, já fui professora em cursos de turismo, mas a coisa que eu mais gosto e que eu me descobri é ensinar as pessoas. E hoje o que eu faço é preparar profissionais para que eles possam ter os seus negócios e brilharem dentro das suas propostas. Isso é o que me satisfaz. Quase tanto quanto esse Pineapple Float. Isso é muito maravilhoso. Mas o que eu gosto de verdade, é poder dividir o meu conhecimento com você e poder te ajudar a ingressar nesse mercado de viagens a Orlando, porque é assim que a gente se realiza e eu quero te ajudar a ser feliz fazendo um trabalho que você realmente goste e ajude as outras pessoas também. A minha grande inspiração é a minha princesinha que está lá em casa. E é para ela, por ela, que eu faço tudo que eu faço. Eu quero que ela cresça num mundo onde as pessoas verdadeiramente acreditam na magia do sonho, no poder que tem você acreditar e realizar com toda a força do seu coração o que quer que seja que você deseje. O meu trabalho aqui é ajudar você a entender de que forma você pode realizar os seus sonhos e assim ajudar a multiplicar essa mensagem de espalhar magia por aí para muito mais gente. Olá, boa noite. Hello, beautiful people. E aí, meu povo? Como vocês estão? Como é que estamos de quarta-feira? Quero saber quem está aí, se vocês estão me vendo, me ouvindo bem. Comenta aqui no chat para eu saber. Eu sei que às vezes dá um delayzinho do YouTube, mas comenta aqui para eu saber se o áudio está legal, se vocês estão conseguindo ouvir direitinho, estão conseguindo ver. Let me know. Bom, enquanto vocês estão chegando, comentando por aqui, vou me apresentar rapidamente, caso você tenha caído aqui de paraquedas, é a primeira vez que você assiste a uma live minha, uma aula minha. Sou Luciana Ribeiro, sou expert em viagens para Orlando, trabalho há mais de 20 anos com operação de viagens, especialmente operação de viagens em grupo. Trabalhei por muito tempo como guia de Orlando, depois treinando guias, recrutando, selecionando, entrevistando, e aí treinando esses guias, levando essa galera para lá, supervisionando o trabalho deles, e mais recentemente tenho trabalhado com mentorias, com cursos, né, com formação, capacitação de profissionais de viagens que queiram se especializar nesse nicho de Orlando. Basicamente é isso. Sou casada, sou mãe de duas, uma na barriga para nascer, a outra com quase 8 anos. Estou com a minha polentuda, que é a polenta, minha salsicha está aqui do lado me acompanhando, minha doguinha. Que mais? Estou morando no interior de São Paulo, mas eu sou de Londrina, Paraná, então acho que é isso, né? Então, me diz, quem tiver por aí, só comenta, dá um oizinho para eu saber que tá tudo ok, que eu tô vendo que tem uma galera assistindo aqui, mas eu não tô vendo atividade nenhuma ainda. Então, não me deixe no escuro, tá bom? Para a gente poder começar a nossa live, a nossa aula, que vai ser praticamente uma aula gratuita aqui. Né? Te convido também a assistir as outras aulas da playlist de aulas gratuitas aqui no canal. Esse canal está recheado de informação, tem muito conteúdo legal, tem muita aula boa aqui e todas gratuitas para você poder acompanhar, para você poder aprender, né? Ter aí insights novos, saber como trabalhar, né, de várias formas nesse meio aí, nesse mercado de viagens para Orlando. Certo, meus amores? Então é isso. Vamos lá, vamos começar. Vocês vão comentando aí para eu saber, tá bom? Deixa eu só compartilhar a tela, ver só se está tudo certo. Se a galera está aqui,
Deixa eu só dar uma olhadinha. Acho que tá tudo bem, né, meu povo? Vamos só confirmar aqui. Aê, muito bem. É aquele famoso delay, né? Caramba, hoje o delay tá atrasadão, assim, tá bem atrasadão. Mas vamos que vamos. Boa noite, meus amores. Boa noite, Tati. Tudo bom? Ouvindo e vendo direitinho. Maravilha. Obrigada, Vanessa. Obrigada pelo retorno aí. Perfeito, galera. Então, vamos lá. Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês aqui, que eu gosto sempre de ter um tópico, eu gosto de ter sempre um pedacinho da informação aqui para ir me guiando, tá? Então, o que a gente vai falar nessa aula hoje? A gente vai falar sobre possibilidades no mercado de viagens para Orlando. Não apenas as possibilidades tradicionais, né, aquelas que a grande maioria das pessoas acaba exercitando nesse mercado, mas outras possibilidades também. De repente, você chegou aqui, é apaixonada por esse mercado, está enlouquecida de vontade de mudar de carreira, fazer uma transição e vir trabalhar com isso, mas não necessariamente você quer trabalhar atendendo, né, a viajantes. Então, existem sim outras possibilidades, tá? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Existe uma diferença entre trabalhar com Orlando, tá? E trabalhar em Orlando. São coisas diferentes, a gente vai especificar isso aqui também. Vou trazer outras opções, né, outras possibilidades e principalmente pontos de atenção. Por quê? Porque tem coisas que vão acontecer com você que acontecem com qualquer empreendedora que comece nesse mercado, tá? E é legal vocês saberem disso, tá bom? Então, é isso que a gente vai falar, esse é o roteirinho da nossa aula hoje. Boa noite, Ana, tudo bom? Boa noite. Muito bem, então vamos lá. Vamos começar falando de possibilidades para a gente trabalhar com Orlando aqui no Brasil, tá? Vamos só diminuir o zoom aqui. Espera lá, tem muita informação, bastante coisa, né? Então, vamos lá, deixa eu só ver se vocês estão aí, beleza, perfeito. Muito bem. Então, a primeira possibilidade é a gente trabalhar com consultoria. A gente também pode trabalhar com assessoria, com planejamento, guiamento virtual, agenciamento, e tudo isso a gente consegue fazer estando aqui no Brasil, tá? Você não depende de estar em Orlando para fazer essas coisas todas. Boa noite, Ana, tudo bem? Ângela também. Boa noite para as duas. Você não depende de estar em Orlando para fazer todas essas coisas, tá? Então, quando a gente está trabalhando aqui no Brasil, essas são algumas das possibilidades. Consultoria é uma delas, tá? Então, o que é a consultoria? Basicamente, você atender virtualmente o seu cliente para tirar dúvidas. Pode ser presencialmente? Pode, mas hoje em dia está tudo virtual. Hoje em dia, o cliente entende que é possível fazer isso virtualmente porque você economiza o tempo dele e o seu. Então, o que é mais comum, 99,99999% das vezes, é que você atenda de maneira virtual, tá? Essa sessão de consultoria é para você tirar dúvida. Você não vai construir roteiro, você não vai fazer guiamento, é consultoria. O cliente vai fazer uma consulta. Então, ele vai perguntar e você vai responder, basicamente. Você vai entregar o seu conhecimento, tá? Quais são as vantagens, né? E as desvantagens? A vantagem é que você tem um contato mais próximo com esse cliente, porque você tem a oportunidade de conhecer ele melhor, né? De saber quais são as necessidades, os desejos, as expectativas, e daí você parte para um próximo momento, que é você vender outros serviços. Porém, a consultoria ela está limitada à sua disponibilidade. Isso quer dizer que se você trabalhar, por exemplo, 8 horas por dia e você fizer consultorias de 1 hora, você tem um limite de no máximo 8 consultorias por dia, né? Considerando que você só faria isso, que não é a realidade, né? Então, a gente tem uma questão de limite em relação à sua disponibilidade. O que no início é ok, porque se a gente fizer, né, 2, 3 consultorias no dia, a gente vai pegando jeito, vai acelerando um pouco o processo e tal. Mas vai chegar uma hora que você vai estar muito mais vendendo o seu tempo, né, do que necessariamente as suas possibilidades, todo o seu potencial. Então, essa é uma das questões, né, de você oferecer apenas consultoria. É legal,
é importante, é fácil de fazer, porque você só vai ligar o computador com uma câmera, uma imagem de boa qualidade, um som, e vai falar com o seu cliente pelo tempo que você determinar, que normalmente é de 1 hora, tá? Meia hora a 1 hora é a sessão de consultoria. Fez a sessão, recebeu, seu trabalho está entregue, está feito, não fica pendência para depois, tá? Então, essa é uma das vantagens. Para quem está começando do zero, é uma situação bem confortável, bem fácil, porque hoje, com qualquer ferramenta de videochamada, você consegue atender o cliente. Recebe antecipado, faz o seu atendimento e está tudo certo, tá? Então, é uma excelente opção para quem está começando, desde que você não dependa disso sempre e que você crie outras possibilidades de produtos aí, tá bom? Depois disso, a gente vai ter o que? Assessoria. A assessoria, por que que é diferente da consultoria? Porque a consultoria o cliente vai perguntar, você vai responder. Na assessoria, você vai ficar com ele mais tempo, né? Então, aqui você pode trabalhar, por exemplo, auxiliando esse cliente na escolha dos serviços. Então, você vai ajudar ele a escolher uma boa passagem aérea, um bom voo, né? Vai ajudar ele a fazer uma boa decisão em relação à hospedagem, quais são os ingressos, melhores ingressos para ele comprar, né? Enfim, você é que vai dar essas informações e vai assessorar ele nessa compra. E você pode fazer assessoria durante a viagem, oferecendo suporte durante a viagem, tá? Aqui a gente tem pontos que a gente precisa pensar. No caso da assessoria, né, auxiliando os serviços, você pode, né, vender o seu próprio serviço, se você tiver agência, você pode fazer uma parceria, né, com fornecedores. Então, por exemplo, eu ainda não tenho agência, eu tenho só o meu conhecimento. Faço parceria com uma amiga minha que já tem agência, né? E aí, quando esse cliente quiser fechar, eu fecho através dessa parceria. Para quem está começando ainda não abriu agência, é uma possibilidade, tá? Você também pode trabalhar orientando esse passageiro, mas quem vai decidir é ele, né? Então você está aqui, você entende que você está vendendo o seu conhecimento. Você vai orientar esse cliente, mas a decisão é dele. Então você vai explicar para ele, olha, por que que esse voo é melhor do que esse, né? Se mesmo assim ele quiser pegar o voo mais barato, com mais conexão, com pouca franquia de bagagem ou nenhuma, é ele quem vai decidir, tá bom? Então, essa é uma das possibilidades. Por que que essa possibilidade é legal? Porque você consegue começar com muito pouco. Você consegue começar com o seu conhecimento, tá? Não necessariamente com tendo uma agência, né? Com o seu CNPJ de agência, mas você já consegue começar a ir sentindo o mercado aí para ver onde você vai se encaixar e fazendo parcerias com as pessoas, tá? E aí, o suporte durante a viagem já é uma coisa que vai demandar um pouco mais de atenção. Você tem disponibilidade para atender esse cliente? Se você tiver com uma diferença de fuso horário, né, em relação ao horário lá de Orlando, em relação ao horário dele, você vai estar disponível mesmo assim? Né? O que, que você realmente pode resolver daqui? Porque tem coisas que, na grande maioria das vezes, ele vai resolver por lá, com a sua ajuda, com a sua orientação, mas é ele quem vai resolver, tá? Então pensa assim, eu consigo realmente resolver esse BO daqui, né? É um problema com a companhia aérea que eu tenho que ligar daqui e vou resolver? Beleza, né? Eu posso oferecer esse suporte. É uma questão relacionada ao serviço do hotel? Eu consigo ajudar? Eu falo inglês, por exemplo, para falar com a recepção do hotel? Então aí é que vale você avaliar o que de fato você realmente consegue resolver, para daí você pensar, né? Eu consigo oferecer esse serviço de suporte? Fica aí a reflexão. E outra questão é, você continua dependendo da sua disponibilidade. Se você tiver, vamos supor, 3, 4 famílias embarcando no mesmo final de semana, né, e todo mundo precisar de suporte, imagina que no pior dos cenários todo mundo está com BO para resolver. Você dá conta de resolver tudo para todo mundo? Então aqui você tem ainda a questão da disponibilidade também, tá? Então, a assessoria é você estender o seu atendimento além da consulta, além da pergunta e resposta, você oferecer suporte, tá bom? Então, aqui são possibilidades. Bom, também posso trabalhar com planejamento. Posso fazer roteiros prontos, posso fazer mini cursos ou cursos completos em comunidades pagas, eu posso fazer roteiro personalizado, eu posso trabalhar com o planejamento da viagem do cliente e aí ele vai estar comigo antes dessa viagem acontecer.
Coisas a serem consideradas. Por exemplo, no caso dos roteiros prontos, né? Se você está vendendo um roteiro pronto, ele é um produto, um infoproduto, por exemplo, um e-book, que é altamente escalável, ou seja, você consegue vender ele para muita gente. Uma vez que o seu e-book está pronto, você vende ele várias e várias e várias vezes, né? Para muitas pessoas. Qual é o ponto de atenção aqui? Você precisa sempre estar atualizando esse e-book, né? Porque se mudou uma regra lá, mudou uma atração, fechou um parque, fechou qualquer coisa, isso tem que estar atualizado no seu e-book. Se você estiver disposta a fazer essa atualização frequente, manda bala, é um produto que você pode continuar vendendo sempre, inclusive em ferramentas automáticas, tá? Mas isso é um assunto para uma outra aula. Qual é a possibilidade aqui, né? O outro ponto de atenção aqui. Muita gente compra o seu e-book, lê o seu e-book, usa o seu e-book e quer continuar com você, o que é excelente. Mas sempre tem aqueles espertinhos que compram o seu e-book, baixam o seu e-book e pedem reembolso depois. Isso acontece, tá? Isso acontece e a gente sabe. Então, só ter um cuidado com a plataforma pela qual você vai vender, né? Pelo preço que você vai vender, como que você vai entregar esse e-book para que você não tenha tantas questões relacionadas a reembolsos, por exemplo, tá? Que isso é uma coisa muito comum quando a gente está vendendo um infoproduto, tá bom? Que mais? Vamos pensar aqui em cursos, comunidades pagas, né? Então a pessoa vai pagar para receber o seu conteúdo. Você vai precisar de um investimento maior na produção, porque você tem que gravar. Para gravar, você tem que ter um equipamento legal, que pode ser seu, pode ser alugado, emprestado, alguém que vai gravar para você. Você vai precisar preparar esse material antes, né? Então, se você vai dar uma aula, por exemplo, um curso, uma masterclass, você tem que se preparar antes, preparar o seu material, pensar no que você vai oferecer em termos de conhecimento. Então, demanda um investimento prévio na produção um pouco maior. Mas uma vez que isso esteja pronto, também é só continuar vendendo, tá? Demanda atenção diária, especialmente se você está vendendo uma comunidade. Por quê? Qual que é o sentido da comunidade? As pessoas interagirem, né? As pessoas conversarem, as pessoas tirarem as dúvidas. Então, ali você precisa estar presente, né? Você precisa estar ali dando atenção para a galera sempre que eles tiverem dúvidas, respondendo todos os comentários. Se você pôs isso numa plataforma, vai lá e responde os comentários da plataforma, responde as dúvidas, enfim. Tudo isso precisa ser bem cuidado, tá? E uma das coisas que é legal é que você consegue escalar esse produto. De novo, é um infoproduto. Então, você consegue vender para muita gente um mesmo conteúdo que você colocou ali, tá? Então, seja a pessoa entrando na sua comunidade, como, por exemplo, aqui quem está na assinatura do calendário criativo. Esse é um exemplo de infoproduto, né, em forma de recorrência, tá? Você pode, com isso, quanto mais pessoas comprarem, de repente, o seu mini curso, né, a sua comunidade, o conteúdo que você está colocando ali, mais pessoas vão te ver, vão provavelmente falar bem de você, vão trazer mais pessoas, e isso te gera o quê? Autoridade, prova social. O que, que é a tal da prova social? É gente falando bem do seu produto. É gente elogiando o material que você colocou ali, é gente agradecendo pelo fato de você ter disponibilizado aquela informação. Quanto mais prova social, mais as pessoas falarem do seu produto, mais pessoas vão chegar, né? Por indicação ou não, mas mais pessoas vão chegar. Então, isso é escalável, é um produto que você pode vender em grande quantidade, tá? Demanda estratégia? Com certeza, mas é super possível, tá bom? Outra possibilidade aqui são os roteiros personalizados. Ai, os roteiros. Eu tenho uma birra com roteiro, eu confesso, eu admito. Admito, por quê? Porque o roteiro, ele é um produto que leva tempo para a gente fazer, né? Porque você vai editar de fato aquele material para o cliente, não dá para você entregar o que você entregou para um cliente, não dá para você só dar Ctrl+C, Ctrl+V para o outro, porque cada cliente tem o seu tipo de viagem diferente, tem o seu roteiro diferente, tem o seu dia a dia diferente, o seu horário diferente, seu voo diferente, seu hotel diferente, enfim, tudo diferente, né? E esse roteiro sofre alteração. Por quê? Eu não estou tomando café, tá, gente? Aí eu fico assim.
Por quê? Porque o cliente ele vai olhar e falar assim: "Ah, mudei de ideia, sabe aquela reserva? Aquela reserva que você levou meses para conseguir, que você ficou um tempão atualizando o site para conseguir, sabe aquela, assim, a mais difícil? Aquela que você acordou de madrugada, né, que você ficou ali ralando para conseguir?" Ele vai falar: "Ah, então eu não quero mais ir nesse restaurante, quero outro", na véspera da viagem, né. Ou então quando ele está lá, ele fala assim, "O que que tem para fazer hoje mesmo?", né, você mandou o roteiro completinho para ele, você mandou tudo que ele tinha que fazer, e mesmo assim ele pergunta para você todos os dias pelo WhatsApp qual é a programação do dia dele, né, qual é o endereço do restaurante tal que você já deixou escrito no roteiro. Então, o roteiro ele é interessante quando você explica direitinho para o cliente o que é o roteiro, né, e como que ele usa esse roteiro, porque a premissa básica é, ele vai se consultar sempre no roteiro. Se ele tiver que falar com você, não tem por que ele comprar o roteiro, compra a assistência, né, aí compra o seu serviço de suporte, concorda? Então o roteiro ele tem isso, ele leva mais tempo para ser feito, ele sempre sofre alteração, porém, você tem, de novo, uma possibilidade muito maior de contato com esse cliente, um contato mais próximo, o que é bom, porque assim você abre a porta para vender outros serviços, tá? Lembrando, amores, que todos esses serviços aqui, eles podem estar juntos, eles não precisam ser únicos, né? Eles não precisam ser as únicas possibilidades. Vocês podem trabalhar com todos eles, tá? Imagina que você tem aí, dentro da sua empresa, você tem uma esteira de produtos. Então, dentro da sua esteira de produtos, você pode fazer todos esses aqui, ó. Pode fazer consultoria, pode fazer assessoria, pode fazer planejamento. Você pode trabalhar com todos eles, tá? Nada impede. Por quê? Porque são produtos que se falam, né? São produtos que se promovem automaticamente de um, a pessoa passa para o outro, né? Ela faz um ciclo com você, então isso é muito legal. E aí você consegue ampliar as suas vendas também, porque você tem mais de um produto vendendo, tá? Outra possibilidade, que agora a gente está assim, meio sem saber o que vai rolar, né? Mas que é uma possibilidade. Tá todo mundo acompanhando? Tá tudo certo? Eu disparo a falar e aí eu esqueço de perguntar para vocês, tá tudo bem? Estão acompanhando legal? Se tiverem dúvidas, podem perguntar aqui, tá? Só perguntar. Real oficial. Só levanta a mãozinha aqui e pergunta. Vamos lá, vamos falar de guiamento então, né? Quais são as possibilidades dentro do guiamento? Está super em alta, muita gente está fazendo, né? Tudo bem que a gente tem aí mudanças acontecendo, né? Que agora não vai mais chamar Disney Plus, né? Disney, que tem um monte de coisa rolando, mas ainda assim é um serviço que está em alta. Porque, gente, se não tivesse tão em alta, as pessoas não estavam fazendo, não tinha tanta gente fazendo guia virtual, não tinha tanta gente fazendo curso de guia virtual, concorda? Né? Então, são possibilidades aqui dentro desse mercado, tá? Demanda muita disponibilidade, esse é um ponto de atenção, porque você precisa necessariamente estar livre para atender aquele cliente. Não dá para fazer guiamento e querer fazer todas as outras atividades no mesmo dia. Se o seu cliente vai ficar com você pelo WhatsApp o dia inteiro, então você vai ter que estar ali, né, dedicação total para esse cliente. Então é importante você saber que isso vai bloquear a sua agenda, que isso vai fazer com que você tenha menos disponibilidade para outras tarefas, tá? Ou pelo menos deveria. Por quê? Porque se você sai de casa para fazer, sei lá, compra do mercado e por acaso dá um ruim e a internet cai, você deixa de atender o seu cliente, né? E aí você arrisca a toda a sua credibilidade ir embora. Então a gente tem que sempre lembrar que a gente tem uma demanda de disponibilidade muito maior aqui, tá? Pode ter limitações na capacidade, porque pode ser que você não consiga atender 2, 3, 4, 5 famílias ao mesmo tempo, né? Dependendo do seu sistema aí, você não vai conseguir dar conta de muita gente. Então é importante você entender qual é a sua disponibilidade, tá? O preço que você está cobrando está valendo a pena, né, para você fazer isso? E aí agora a gente tem esse cenário meio instável, né?
devido a tantas mudanças, tudo isso que está rolando aí, não é mais Gini, vai ter agendamento prévio, tem novas regras, então a gente vai sentir o que vai rolar, né, e vai entender como que vai funcionar depois que as mudanças estiverem efetivamente funcionando, né, e várias pessoas tiverem testado para a gente saber. Ainda assim, eu particularmente acredito que mesmo que mude, né, sempre que muda uma regra, fica confuso para o cliente entender. Se fica confuso para a gente no início, imagina para o passageiro que não sabe nem o que que é, né, o Lightning Lane, nem o que que é o passe, o Genie, o que que era Fast Pass, o cara não sabe, ele só sabe que tem o parque e ele quer aproveitar. Então eu acho que ainda assim a gente vai ter demanda, a gente vai ter trabalho, porque no mínimo você vai precisar explicar para esse cliente. Digamos que nunca mais a gente consiga fazer guiamento virtual. A gente ainda pode ensinar, a gente ainda pode falar sobre esse assunto, a gente ainda pode dar uma aula sobre isso. Então, não acho que a gente vai perder, né, tantas oportunidades assim. Vamos ter que sentir, ver o que, que vai rolar aí no mercado, mas sim, né, é uma possibilidade, tá bom? Que mais que a gente tem aqui? A gente tem o agenciamento. Nossa, tem bastante coisa para fazer aqui, hein? Olha só que legal. Dentro do agenciamento, ou seja, você ter a sua agência de viagens, tá? Você pode trabalhar, por exemplo, com orientações, e aí você vai falar um pouco dos documentos, você vai ajudar esse passageiro em relação aos documentos que ele precisa ter. Você vai falar do destino, então você vai falar de Orlando, você vai vender de fato, né, o destino. O que que tem para fazer, o que que é legal, o que que vale a pena, quais são os melhores parques, atrações. Você vai fazer isso na sua agência, tá? Que mais que você pode fazer na sua agência? Vendas de serviços de terceiros. Gente, no turismo praticamente é tudo assim, né? A gente faz o intermédio né, na venda de serviços que outras pessoas vão prestar. Então a gente está sempre, a gente acaba ficando sempre na mão de alguém aqui, né? Então você vai vender, por exemplo, passagens aéreas, você vai vender transporte. Esse transporte pode ser o aluguel de um carro, pode ser o agendamento de um transfer, por exemplo. Você vai vender hospedagem, que pode ser um hotel, pode ser uma casa. Você vai vender os ingressos para os parques, para eventos, para shows, para jogos, para eventos esportivos, enfim, tudo que você puder vender de ingresso, você pode vender. Você vai vender seguro saúde, seguro viagem, né? Você vai vender outros serviços também, chip para celular, você vai vender material, às vezes capa de mala, você vai vender assessoria para o check-in na casa, serviço de concierge, enfim, você vai vender serviços de terceiros. Então, você vai ser o intermediário entre o passageiro e esse terceiro, esse fornecedor, e vai receber uma comissão por isso, tá? Nada desses serviços cabe a você executar. Esses aqui você não executa, você executa os outros, de planejamento, consultoria, assessoria, suporte, etc. Aqui você está ganhando comissão pelos serviços que você vai oferecer, tá? E você pode vender todos os serviços que a gente já falou, que são serviços seus, ou seja, consultoria, assessoria, planejamento, guiamento virtual. Então, basicamente, quando a gente tem esse cenário, né, de agência, vamos até diminuir esse zoom aqui. Eu tirei a consultoria daqui, não sei por quê, mas tudo bem. Quando a gente tem essa possibilidade aqui, olha, a gente está trabalhando com o quê? A gente está trabalhando com vários serviços, tá? Então, você pode, dentro da agência, você pode vender outros serviços aqui, ó. Ai, que eu misturei tudo aqui, mas tudo bem, não tem problema não. Então, aqui a gente está trabalhando com Orlando, tá? Dúvidas até aqui, amores? Como que tá aí para vocês? Quem já trabalha com alguma dessas coisas, comenta aqui para eu saber como é que vocês estão trabalhando. Vão me contando. Enquanto isso, eu vou editar isso aqui. Comenta aqui para eu saber. Vocês já estão inseridos no mercado? Vocês já estão trabalhando aqui? Vocês já estão atuando? Como é que tá aí? Vocês fazem assessoria? Fazem consultoria? Fazem planejamento? O que está rolando aí? Conta para mim, quero saber. Comentem para eu saber aqui. Odeio esse delay, tá?
Ai, ai, ai. Quem ainda não começou, comenta aqui também. Tô nessa aula de curioso, curiosa. Aliás, gente, falando nisso, né, uma curiosidade aí, os meninos são muito bem-vindos, tá? É que é muito comum eu falar com as mulheres especificamente, porque 99% do meu público é de mulheres empreendedoras que estão fazendo transição de carreira, né? Então estão saindo da CLT por uma vida um pouco mais tranquila, mais leve, priorizando a família, os filhos, ou simplesmente querendo ter, né, um pouco mais de liberdade, um pouco mais de tranquilidade. Então é muito comum que eu me refira a vocês, né, como as meninas, né, as mulheres, enfim, mas os meninos são bem-vindos também, tá bom? Vamos lá, Mari. Eu já gostaria de saber qual o trampo ideal de uma assessoria virtual, consultoria de 1 hora e assessoria. Vamos lá. Consultoria, pergunta e resposta. Você vai marcar 1 horinha com o seu cliente, vai responder as dúvidas dele. Vai ter cliente que vai chegar sem nem saber o que perguntar, que é muito normal isso. A pessoa nunca foi, não sabe o que perguntar. Você vai dando aí algumas guias, né? Você vai ter uma listinha aí, um scriptzinho de questões para perguntar, por exemplo. Você já tem os documentos, você já viajou para fora, você tem uma ideia de quanto tempo você vai ficar, quanto você vai gastar, qual é o seu orçamento, etc. Tá? No caso da assessoria, vamos lá, você está falando da assessoria de suporte ou você está falando de assessoria de guiamento virtual? Guiamento virtual é efetivamente você acompanhar o dia de parque daquele cliente. Então, no momento que ele entra no parque até a hora que ele sai, você está acompanhando ele ali. No caso da Disney, né, se as coisas seguirem como elas estão, hoje a gente faz agendamento de atração, reserva de restaurante, a compra do passe rápido, etc, etc, tá? Isso é o guiamento virtual. A assessoria virtual é você estar à disposição para o cliente na hora que ele precisar. Então, por exemplo, ele está indo num outlet. Mariana, eu queria comprar uma mala. Qual é a melhor loja que você me dá de referência aqui para eu comprar uma mala boa com preço bom? Ele vai te perguntar, você vai responder. E aí você vai falar: olha, tem uma loja no lugar tal, recomendo, assim, assim, assim. Para chegar lá, o endereço é esse, tá, tá, tá. Mariana, eu queria comer num restaurante de comida brasileira hoje, estou com saudade do arroz com feijão. Onde você me recomenda ir almoçar? Né? Então, é você ficar ali à disposição do cliente, seja para dar suporte numa situação problema ou simplesmente dar, né, as sugestões do que ele pode fazer naquele momento, tá? Eu venderia dessa forma, tá bom? E aí você está colocando aqui já suporte. É basicamente isso, eu faria isso. A consultoria para ajudar no planejamento, tirar as dúvidas, e a assessoria durante a viagem para o que ele precisar. Mariana, como que faz para pedir um Uber aqui? Aí você ajuda ele. Mariana, onde que tem uma atração assim, 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 que eu vi na internet? Aí você responde, né? Então é você ficar ali à disposição para as dúvidas que ele tiver. E claro, se ele tiver um problema, ele vai te chamar e falar: como que eu resolvo essa bagaça aqui agora, né? Basicamente é isso, é o que eu faria, tá bom? Era isso? Espero ter tirado a sua dúvida, senão você pergunta de novo ou me chama na DM em algum dos meios de contato que eu vou estar por aqui, tá? Ana, vamos lá. Trabalhando atualmente em agência, está com a Cátia Glória, não tá? Em agência, especificamente estou na área de visto americano. Meu foco será em guiamento em Orlando. Legal, maravilhosa. Se você estiver trabalhando com a Cátia Glória, que eu acho que você está, manda um beijo para ela. A Cátia é minha amigona desde, sei lá, desde sempre, assim. Eu trabalhei com o filho dela na Disney, conheci ela já tem uns 20 anos, mais ou menos. Visto americano, legal, que é necessário, se o passageiro não tiver visto, ele embarca, né? Ou se ele não tiver pelo menos o ESTA aprovado com passaporte europeu, então essa área de assessoria de documentação é essencial, tá? Cátia Glória, gerente de vendas. Então, pronto, um beijo para Cátia Glória. Fala que a Lu mandou um beijo para ela. E aí, o seu foco será em guiamento em Orlando. Maravilhosa, maravilhosa. Você sabe, eu não sei se você sabe, mas tem um curso inteirinho aqui só falando de guiamento, tá? É um dos infoprodutos que eu vendo aqui, que é o MGPO, o meu grupo para Orlando. É um curso online maravilhoso. Tem um monte de aluno aqui. E ele é um curso com acesso vitalício, é bem legal. Então, depois te mando o link. Maravilha, pessoas? Então tá bom, vamos seguir em frente aqui. Falamos de trabalhar com Orlando. Tudo isso que a gente falou aqui, a gente pode fazer do Brasil. Agora a gente vai falar de trabalhar em Orlando, especificamente, tá?
vamos lá. Possibilidades. Em Orlando, não vou entrar em detalhes relacionados à documentação. Por quê? Porque para isso eu sugiro que vocês estejam em contato com um escritório, uma empresa especializada em imigração, que vai dar a orientação correta, tá? Vocês não vão sair do Brasil na louca, falar, vou me aventurar com meu visto de turista. Eu não recomendo isso, tá bom? Não façam isso, por favor. Procurem um escritório que dê assessoria completa para que vocês façam tudo do jeito certo, tá? Qual que é o jeito certo? Ter a documentação certa, tá bom? Mais uma vez que vocês tenham isso em mente, quais são as possibilidades lá, tá? A gente pode pensar em personal shopper, redirecionamento, né? Então, enquanto você está lá, você faz as compras para os clientes que estão aqui ou acompanha clientes lá mesmo, tá? Você pode trabalhar como guia, que é uma das coisas que a Ana Lúcia colocou aqui, guia presencial saindo do Brasil, tá? Que é uma das coisas mais legais que acontece. A única coisa que não dá para fazer isso todo mês, o ano inteiro. A gente faz aí 2, 3 vezes por ano no máximo, tá? Mas você pode trabalhar como freelancer para terceiros. Então, você vai ser guia de uma agência. A agência vai te contratar temporariamente apenas para aquele grupo, naquele momento. Você vai levar os passageiros, vai atender os passageiros, você sai do Brasil com um grupo, trabalha 15 dias mais ou menos, né? Leva esse grupo e volta com eles, tá? E aí você vai trabalhar como freelancer ou levando seu próprio grupo, que é principalmente o foco desse meu curso de guia. Se vocês tiverem interesse, esse curso MGPO, meu grupo para Orlando, é perfeito para isso, tá? Importantíssimo saber, para trabalhar de guia saindo daqui do Brasil, tá? Não estou falando agora de guiamento virtual, estou falando de guia presencial. Você precisa ter guia, você precisa ter o curso técnico de guia, tá? Para você ter o cadastro, né? Então, um curso técnico que seja aprovado pelo Ministério do Turismo. SENAC, CIET no Rio de Janeiro, SENAC tem várias bases no Brasil inteiro, Instituto Monitor, CEPET, tem várias escolas que fazem tanto esse curso presencial, tem ETEX em algumas cidades, então você precisa ter esse curso, que é o curso técnico. Tem várias escolas fazendo presencial e tem várias escolas fazendo virtual, tá? O importante é, você precisa concluir o curso técnico para então ter a sua certificação Cadastur, que é a certificação do guia de turismo. Por quê? Um guia de turismo é uma profissão regulamentada, tanto quanto um advogado, um médico, um arquiteto, um engenheiro, enfim. O engenheiro não tem que ter o CREA, né? O advogado não tem que ter o OAB, o guia de turismo tem que ter Cadastur, tá? Esse é o primeiro passo para quem quer trabalhar como guia de turismo, saindo daqui do Brasil, levando pessoas daqui para lá. Então, você vai buscar essa formação técnica. E aí, no paralelo, né, uma coisa não depende da outra, você não precisa terminar um para fazer outro, você pode fazer a especialização no destino, que é o curso de guia de Orlando, tá? Que é esse curso online que eu tenho aqui. Aí você vai especializar em relação aos procedimentos no destino, aos parques, aos hotéis, o que fazer quando você está fazendo check-in, hotel, etc, etc. Então, essas duas coisas precisam andar juntas, a especialização e a formação técnica, tá bom? Ah, Lu, mas tem um monte de gente que trabalha como guia e não é guia cadastro. Fato, isso acontece, é um gap do nosso mercado muito grande, porque tem muito guia cadastro que não fala inglês e não tem visto. Então, as agências, na hora de contratar, né, entre contratar alguém que já foi para lá várias vezes, que fala inglês, conhece o destino, é apaixonado, manja tudo de Orlando, mas não tem cadastro, e contratar um guia cadastro que nunca foi para lá, não fala inglês, né, se você fosse dono dessa agência, quem você contrataria, não é mesmo? Você não vai arriscar dar ruim no seu grupo por causa dessa falha do mercado. Então, qual é o nosso objetivo aqui? É fazer com que esse gap diminua, fazer com que cada vez mais pessoas sejam guias cadastro para a gente acabar com essa lacuna do mercado, tá? Então, essa é uma possibilidade, são duas coisas que precisam andar juntas, tá bom? A especialização e a formação técnica. O que mais que a gente pode fazer? Tá? A gente pode levar o nosso próprio grupo daqui e aí eu ensino como fazer isso no curso. Você pode trabalhar como guia presencial morando lá? Então, muito cuidado, muito cuidado. Não sei se vocês se lembram, um tempo atrás rolou uma hype aí de guias que estavam sendo banidos da Disney, tá?
E é real, tem muita gente que está sendo banida dos parques. Qual que é a questão em relação a esse tipo de situação? A questão não é nem a pessoa estar sendo guia, a questão é as pessoas estão utilizando o passe anual dos parques para ganhar dinheiro com isso, né? Sendo que os próprios parques oferecem esse serviço de guia presencial VIP lá. Não vou entrar no mérito do serviço ser bom ou não, ser caro ou barato, tá? Mas assim, imagina que você é a dona da Disney, né? Aí você oferece esse serviço para as pessoas. E uma pessoa estranha vem, burla o seu sistema, faz esse serviço debaixo do seu nariz, dentro do seu parque, ganha esse dinheiro e você que é a dona do negócio não ganha? Como que isso acontece? Então, basicamente é isso. Eles estavam banindo esses guias e tirando esses guias de circulação aí para, óbvio, priorizar a venda do serviço de guia VIP deles, natural, tá? Muito cuidado, por quê? Porque se você está indo para o parque todos os dias, batendo cartão, você tem um passe anual e você está lá repetindo isso, você pode saber que você vai ser observado. Tá? Pode ser que você não se dê conta, pode ser que eles observem isso ao longo de muitos meses, pode ser que nunca aconteça nada, mas teve muita gente sendo banida, tá bom? Então, esse negócio de ser guia presencial lá em Orlando, o que, que é o ideal? Que você sai do Brasil com seu grupo, você acompanha esse grupo e você volte. Desta forma, não tem nenhum problema. Por quê? Porque você está fazendo do jeito certo, né? Você está levando pessoas para lá e, inclusive, a Disney tem um setor só para atendimento de grupos, né? Com benefícios para quem é o guia desse grupo. Então, não tem nada de errado o guia ser guia presencial lá, desde que ele saia daqui, contratando serviços de ingresso, hospedagem, serviços da Disney para grupos. Aí está tudo certo, tá bom? Então, só tomem cuidado com isso. O que mais? Você pode trabalhar para uma empresa americana? Pode. Você pode abrir uma empresa americana também, né? A sua empresa lá? Pode. Como que faz isso? Procura, primeiro passo, procura o escritório de imigração, escritório especializado em documentação para entender quais são as suas possibilidades. Isso vai demandar, obviamente, um investimento muito maior, né? Mas investidores são sempre bem-vindos, né? Afinal de contas, você está levando dinheiro para o país deles, então eles vão sempre ter algumas possibilidades, tá bom? Outra possibilidade aqui, caso você seja estudante universitário, tá? Você pode ser Disney Cast Member, você pode trabalhar como funcionário, funcionária da Disney. Eu fiz isso. É maravilhoso, é um programa que muda a vida da gente, assim, mas você precisa ser estudante, tá? Pelo menos ter cursado aí o primeiro semestre da faculdade, tá? Entre o primeiro e o penúltimo, né? Entre o segundo e o penúltimo semestre, tem que passar no processo seletivo que é feito aqui no Brasil. Quem faz esse processo é o STB, tá? O Student Travel Bureau, e eles fazem isso, eles representam a Disney nesse processo, tá? E é um trabalho temporário. Então, você vai para lá, vai trabalhar 3 meses e vai voltar. Por quê? Teoricamente, você tem que terminar a faculdade, né? Ah, mas tem limite de idade? Não. Tem limite de critérios. Você é estudante universitário, você está dentro dos requisitos, você fala inglês fluentemente, passou no processo seletivo, idade não é e nunca será uma questão no caso desse programa aqui, tá bom? Então, essa é uma possibilidade também, porém, é um trabalho temporário e demanda que você seja estudante. Tudo ok até aqui? Sinalizem para mim aqui no chat, só para eu saber se está tudo certo. Maravilha? Então, até aqui a gente falou de trabalhar com Orlando, de trabalhar em Orlando, tá? E aí vamos falar então de outras possibilidades, outras opções. Quais são essas outras opções? Que são opções dentro desse mercado, mas que não necessariamente no atendimento a viajantes. Olha que legal, você também pode trabalhar no turismo e não ser um agente de viagens ou não ser um guia, tá? Você também pode fazer de outras formas. Uma dessas possibilidades é você prestar serviço para os profissionais de viagem, tá? Então, você prestar serviços como, por exemplo, designer. Se você tem habilidade, você é designer, né? Você pode editar materiais da agência, você pode transformar um material, um e-book, né? Editar um e-book, diagramar um livro, você pode trabalhar com toda a parte visual, né, do material de viagem dos passageiros. Então, o céu é o limite aí, tá? A gente pode trabalhar
como designer. A gente pode trabalhar como social media também. Qual é o grande gap das empresas, né? Qual que é a grande falha, entre aspas, aí, das empresas que fazem social media, tá? Que fazem posts para a internet, né, que produzem conteúdo para as agências. Elas entendem muito de mídia, entendem do Instagram, entendem do algoritmo, entendem do YouTube, enfim, elas entendem das mídias, mas se as pessoas envolvidas não entenderem do destino, não entenderem do cliente que viaja para Orlando, aquilo não tem alma, né? É difícil você direcionar a criação do conteúdo, você terceirizar a criação do conteúdo quando a pessoa nunca foi para lá, por exemplo. Então, se você gosta de internet, tem facilidade para produzir conteúdo e gostaria de trabalhar como social media, a sua vantagem está justamente aí, é você conhecer o destino e ser apaixonado pelo destino. Esse vai ser o seu diferencial, porque aí você vai entender do que a pessoa está falando, né? Quando a agente viaja te procurar, você vai saber a língua dele, né? Você vai saber falar o idioma dele e aí você consegue ajudar ele nessa produção de conteúdo também, tá? Videomaker também é uma profissão que é bastante procurada, por quê? Porque a gente precisa de material para as nossas mídias, a gente precisa de vídeos bonitos, vídeos legais para quando a gente vai fazer uma reunião de vendas, por exemplo, de um pacote, lá em Orlando, né, durante as viagens de grupo, por exemplo, alguém que filme o grupo, que acompanhe o grupo para mostrar o dia a dia da viagem para os pais que estão aqui, enfim, essa é uma possibilidade também. Desenvolvimento de sites, de repente você é web developer, falei bonito agora, hein? Estou muito chique. Você é uma pessoa que constrói sites, tem facilidade para isso? Essa também é uma possibilidade. Tem muita gente, mas muita gente que está no ramo do turismo e hoje trabalha só com Instagram. Isso é ruim? Não é ruim quando você está começando. Mas se você tem um site, isso não te dá mais credibilidade, não te passa mais confiança, então você pode construir sites para esses profissionais de viagem, tá bom? Você pode fazer, por exemplo, gestão de tráfego. Hoje em dia, a gente trabalha muito com anúncios, né? Anúncios nas mídias sociais, anúncios no Instagram, anúncios para trazer mais pessoas, mais clientes, mais seguidores, para vender um produto, enfim. A pessoa que entende de tráfego, entende da meta, né? De quais são os mecanismos que antigamente era o Facebook Business, agora é o Meta, né? Quais são os mecanismos dos anúncios? Como que eu faço para essa agência ter mais visibilidade, por exemplo? Então, você pode trabalhar com gestão de tráfego também, tá bom? Que mais? Produção de conteúdo. De repente você vai vender a sua influência, o seu conhecimento, não necessariamente um serviço, tá? Deixa eu colocar aqui de novo. Você pode ter um canal no YouTube, né? E aí você vai produzir conteúdo para ganhar como? Com as visualizações, monetizando o seu canal. Você pode escrever um blog, e aí dentro do seu blog você ter links, né? Para as pessoas comprarem. Então, por exemplo, tem um link para o ingresso. A pessoa compra o ingresso através do seu link, você ganha comissão, né? Você pode trabalhar como influencer em mídias sociais, de repente você leva jeito para o negócio, e aí você vai trabalhar vendendo o que? A sua imagem, né? A sua influência mesmo, a sua as suas métricas para que as pessoas te paguem para fazer propaganda dos serviços ou dos produtos delas, tá bom? Essas são possibilidades aqui. Você também pode trabalhar com venda de produtos físicos, artes, personalizações. Então, de repente, você trabalha com camisetas, você é um artista que personaliza tênis, mochila, você cria moda, né? E aí você está fazendo produtos de roupas, produtos que as pessoas possam usar na viagem, papelaria, enfim, gente, aqui o céu é o limite. Todo e qualquer produto que você queira trabalhar, que você tenha talento e você queira trabalhar dentro dessa temática do mundo Disney, Universal, Marvel, enfim, nesse universo de Orlando, você pode trazer isso para essa realidade também, tá bom? Tudo ok? Então aqui a gente tem possibilidades. Em Orlando, a gente tem possibilidades com Orlando e a gente tem outras opções também, né? Dentro da produção de conteúdo, dentro dos serviços para os profissionais aqui, então desenvolver site, gestão de tráfego, sempre tem outras possibilidades também, certo? Você não precisa necessariamente depender do mercado de viagens. Ok? Até aqui? Que aí a gente está indo para a reta final da nossa aula.
Bebam água, tá, gente? Que é importante hidratar. Lembrando que se vocês tiverem dúvidas, estiverem assistindo essa aula depois do ao vivo, você pode deixar o seu comentário aqui embaixo ou me acessar por qualquer um dos meios. Pode ser pelo Instagram, @oeluribeiro, pode ser pelo WhatsApp, que tem um link, né, em vários lugares aqui, pode ser por e-mail, enfim, todos os meus contatos vão estar aqui em algum lugar. Então, se você tiver alguma dúvida e não estiver assistindo a esse material ao vivo, pode chamar e tirar as dúvidas também, tá bom? Bom, reta final, vamos lá. Pontos de atenção que a gente precisa ter, tá? Sua documentação e algumas armadilhas da internet. Que armadilhas da internet? Não sei se vocês, quando provavelmente já devem ter pelo menos um MEI aberto, né, um CNPJ aberto, você abriu o seu CNPJ, abriu o seu MEI, começam a te bombardear, né? Emita aqui a sua guia de pagamento mensal, registre a sua empresa, registre a sua marca. Vem um monte de e-mail desse. Aí você vai ver, né? Quem mandou o e-mail é um e-mail nada a ver, assim. Tem muita pegadinha na internet, tá? Tem muito spam, tem muita gente querendo se aproveitar desse momento e tem muito empreendedor que não está ligado e acaba pagando, achando que está pagando um órgão oficial, achando que está pagando um boleto do governo e não está pagando coisa nenhuma. Ele está perdendo dinheiro com golpe, tá? Então, que fique claro, abriu o MEI, você tem um site oficial dentro do GovBR, que é onde você vai emitir suas guias de pagamento. É só isso que você vai pagar, não tem mais nada. Contribuição sindical é opcional, você não é obrigado a pagar. Registro de marca é opcional, você não é obrigado a registrar. É ideal, mas você não é obrigado a registrar. Registro de empresa, isso nem existe, tá, gente? Seu registro é o quê? É o seu CNPJ. Então tem muita armadilha aí, fiquem atentos em relação a isso, tá? Tem muita pegadinha na internet fazendo a galera perder dinheiro por falta de atenção. Na dúvida, olhe para esse e-mail, né? Você vai receber um monte de e-mail assim quando você estiver abrindo o seu CNPJ. Olha para esse e-mail, vê se realmente ele é de uma fonte confiável. Pesquisa o domínio, né? Dá uma olhada, vê de onde veio. Será que isso realmente existe? Se você está abrindo já uma empresa que não é MEI, você já abriu uma empresa mesmo, você vai ter uma contabilidade, né? Sejam essas contabilidades online, né? Que são mais objetivas, ou seja, um escritório de contabilidade. Na dúvida, chegou um boletim diferente? Liga para o seu contador, confere. Tem muita coisa ali que vem e as pessoas se aproveitam desse momento e da falta de informação dos empreendedores, tá bom? Outra coisa, foco no que é essencial para a primeira venda. Por que primeira venda? Porque depois que você vender, você vai ter dinheiro entrando, seu caixa vai começar a funcionar, vai começar a rodar. E aí você pode pensar em investir em outras coisas. Vou dar um exemplo, tá? Você depende necessariamente de ter um cartão de visita impresso, de ter uma pasta, de ter um material de papelaria no início. Se você está abrindo a sua agência física e as pessoas vão passar pela sua agência, talvez seja interessante ter um material impresso. Agora, se você vai trabalhar home office, seu atendimento vai começar no virtual. Por que você precisa ter material de papelaria? Por que você precisa ter envelope da sua agência com seu logo agora, né? Então pensa no que é essencial para você começar e fazer a sua primeira venda. O que é essencial? Eu preciso que os clientes me conheçam. Então, no mínimo, eu tenho que ter uma mídia social e produzir conteúdo para isso. É essencial que eu tenha pelo menos um CNPJ, para eu poder ter um contratinho para eu fazer com esse cliente quando ele fechar. Bom, eu preciso ter produto, né? Se eu não tiver produto, o que eu vou vender? O que vai ser o meu produto? Vai ser meu serviço de consultoria? Vai ser minha assessoria? Vai ser um e-book? O que eu vou vender? Né? Então, pensa em focar naquilo que é realmente essencial para a sua primeira venda. Depois da primeira venda, o resto vem, porque aí você vai ganhando volume, ganhando caixa, ganhando dinheiro, podendo investir em outras coisas, tá bom? Então, pense nisso. Falando em dinheiro, tinha uma casca de tomate aqui. Eu jantei e vim da aula, e aí ficou aqui. Não pensem que vocês vão começar com zero investimento, tá? Vocês podem começar com baixo investimento, vocês podem começar gastando pouquinho, tá? Mas com zero, gastando zero dinheiros, tá? Isso é balela. Por quê? Porque se você abrir um MEI que seja, você vai pagar os R$ 75 de taxa do MEI.
tá? Não tem como, você vai precisar ter que seja uma ferramenta, por exemplo, o Canva Pro, para editar os seus e-books, se você tem habilidade, tá? Você vai ter um plano de internet, que pode ser que você precise de um plano melhor, tá? Você vai ter, enfim, você vai ter uma ou outra despesa e isso vai ser inevitável, não tem o que fazer. Então, você pode começar com muito pouquinho? Pode. Com seu conhecimento para vender? Pode. Mas, no mínimo, um investimento do MEI que você vai pagar no CNPJ vai rolar. Então, sim, você pode começar com investimento baixinho, você pode começar gastando bem pouquinho, mas não, você não vai começar com zero investimento. Em algum momento você vai despender de alguma coisa aí, tá? De algum investimento financeiro, tá bom? Outra coisa que é legal vocês pensarem em relação a trabalhar com Orlando, tá? Você vai fazer uma transição de carreira, você está saindo da CLT, você precisa entender que assim, dentro da empresa, e essa é até uma conversa que eu estava tendo hoje cedo, né, com uma das alunas aqui. Dentro da empresa, você tem metas claras, você tem prazos, você tem cobranças, você tem um chefe, você tem colegas, você tem uma série de coisas que vão meio que determinando o seu ritmo dentro dessa empresa, né? Então, você tem os prazos para entregar os seus projetos, por exemplo. E aí, quando você chega em casa, né, você consegue desligar um botãozinho, né, ou pelo menos deveria, né, virar a chavinha e falar, bom, o que é da empresa fica com a empresa, né? E você consegue enxergar com mais clareza o que é de fato responsabilidade da empresa e o que é responsabilidade sua, tá? Quando você sai da empresa, sai do escritório, sai da CLT e você vira a sua própria empresa, você passa a empreender, né? Mesmo que você tenha uma equipe, mesmo que você não comece sozinha, tá? Ainda assim, você não vai ter tanta clareza nesse início. Por quê? Porque você, de repente, virou responsável por tudo, né? Se você está começando sozinha agora, você vai fazer produção de conteúdo, vai fazer financeiro, você vai fazer a venda, o atendimento, você vai fazer a organização das coisas, você vai arrumar a sua agência, você vai limpar, você vai fazer o Canva, você vai fazer tudo, você vai fazer o contrato do cliente, você vai fazer tudo. E aí é muito natural que a gente comece a se cobrar mais do que a gente se cobrava na CLT, porque aí, poxa, agora esse é o meu negócio. Eu saí de uma situação estável, eu saí de um salário fixo para agora arriscar, né, a minha carinha aqui agora. Eu estou arriscando o meu sonho aqui. Então eu tenho que ter resultado, né? Então essa autocobrança, ela acaba acontecendo naturalmente, né? E aí essa autocobrança ela vem junto com essa falta de clareza no início, porque até a gente entender que a gente vai ter um ritmo diferente, né? Que a gente vai trabalhar de repente de casa e trabalhando de casa você vai ter outras distrações, outras tarefas do dia a dia, até a gente se entender nesse novo universo, nessa nova situação do empreender, a gente vai ficar meio confusa, tá? E aí é muito comum a gente começar a se cobrar. Não, eu preciso no mínimo bater o meu salário do mês, porque senão não valeu a pena, né? A gente precisa sempre lembrar do porquê que a gente está empreendendo. É só pelo salário, só pelo dinheiro? Ou é por mais do que isso? É pela liberdade, é pela flexibilidade? O que realmente está me fazendo empreender aqui. Então, essa transição ela vai ter um momento assim de confusão e é normal e tá tudo bem, tá? Isso faz parte, você não tá sozinha. Vai procurar uma terapia, terapia ajuda, tá? Tenta aí se organizar com a sua agenda, mas assim, saiba que essa transição ela vem, né, com essas novidades aí, que é você de repente se ver livre de não ter mais amarras com aquela empresa, com aquela CLT, mas você ao mesmo tempo não sabe o que fazer, né, com essa liberdade toda. Então isso é muito comum acontecer. Não se preocupa, é normal, você não está sozinha, só procura ajuda. Então, terapia é legal, grupos de pessoas que estejam na mesma situação que você, para você trocar figurinhas é legal. E lógico, se você precisar de uma força, eu vou estar por aqui também, tá? Tem processos de mentoria individual, posso te ajudar com isso também, tá bom? Por fim, o último ponto de atenção para a gente fechar essa aula aqui é não romantize. Não romantize. Por quê? Porque esse mercado ele vai ter falhas como qualquer outro. Ele vai ter
malandragem como qualquer outro, ele vai ter gente ruim trabalhando como qualquer outro, ele vai ter muita gente boa, ele vai ter competitividade, ele vai ter dia que vai cansar pra caramba, vai ter dia que não vai ter nada de magia, tá? Então não romantiza. Não é porque você está lidando com um destino muito mágico, né, que está sempre associado a magia, fantasia, pixie dust, pozinho mágico, fadinhas e ratinhos e princesas. Não é porque a gente está nesse mercado que todo dia vai ser mágico, tá? Então, quanto menos você romantizar, mais fácil vai ser. De repente você entra com uma baita de uma expectativa de ter um dia começando com o Mickey te acordando, quando na realidade você acordou com o BO de um cliente no aeroporto, tá? Então não romantize. É um mercado com trabalho como qualquer outro que vai demandar esforço, dedicação, que vai cansar, vai te consumir mental e fisicamente, e isso acontece em qualquer ramo, em qualquer área, inclusive no turismo de Orlando, tá bom? Não estou dizendo que vai ser ruim, muito pelo contrário, é maravilhoso, mas não romantiza, que vai ser mais fácil para você, certo? Temos dúvidas? Como estamos? Basicamente são essas as possibilidades, tá? Então vamos só relembrar aqui, vamos retomar, só para a gente ter possibilidades aqui. Trabalhar com Orlando aqui no Brasil, trabalhar em Orlando com possibilidades lá e trabalhar com outras opções aqui. Então, com Orlando a gente tem consultoria, assessoria, planejamento, guiamento, agenciamento. Tá? A gente pode trabalhar em Orlando, né, como personal shopper, redirecionamento de compras, guia presencial, funcionário de empresas, cast member. A gente também pode trabalhar com outras opções, tá? Fazendo serviços para outros profissionais de Orlando, tá? Designers, social media, videomakers, sites, gestão de tráfego. Você pode produzir conteúdo, venda de produto físico, artes, personalizações, enfim. Existem várias possibilidades aqui, tá bom? Basicamente é isso, espero poder ter contribuído com vocês, principalmente quem está chegando agora, está querendo entrar nesse mercado. Vou dizer que é trabalhoso, a gente cansa também, mas a diferença é que, sabe aquela reunião que você sai da reunião fervendo? A diferença é que numa reunião dessa se fala de coisas boas, se fala de coisas divertidas, se fala de atrações de parque, o assunto é outro, a vibe é outra e você está lidando com pessoas que entendem da sua paixão. É uma sensação de você estar em casa, sabe? Então isso é muito legal. Certo, dizendo as verdades, a magia entrando. É isso, né, Ana, a gente tem que entender que nem todos os dias vai ser mágico. Tem uma frase que eu repito muito nas minhas aulas que é: "Pixie dust não paga boleto, pixie dust não paga boleto". Eu vou até escrever aqui, para a gente não, esquecer, se vocês quiserem printar isso, pixie dust não paga boletos. Por quê? Porque todo mundo que entra nesse mercado tende a achar que ele é a coisa mais maravilhosa e mágica. "Ai, eu amo realizar sonhos, eu vou realizar sonhos todos os dias, e o meu cliente vai estar sempre sorrindo, e o meu cliente vai estar sempre amando tudo que eu fizer". E, gente, às vezes você está lá pintada de glitter da Minnie, em formato de orelhinha do Mickey, e o cara resolveu só encher o seu saco, isso acontece muito, inclusive para quem está indo para a Disney. Como entender essas pessoas? Não faço ideia. Como que a pessoa vai para lá e ainda enche o saco de alguém, não é mesmo? Porque é o destino mais feliz do mundo, mas ainda assim isso acontece, tá bom? Mari, obrigada, que bom que você gostou, fico feliz que você tenha vindo para essa aula aqui e esteja aproveitando. Amores, então é isso, chegamos na nossa reta final. Para quem quiser saber mais, eu tenho programas de mentoria, tenho curso de guia online, eu tenho calendário criativo, que é uma assinatura super legal para quem está produzindo conteúdo, enfim, tem uma série de possibilidades aqui. Minha missão aqui é ajudar você a entrar nesse mercado, fazendo isso de um jeito que seja leve, que seja respeitoso com você, que não te traga o mesmo estresse que você sentia na CLT, por exemplo, né, que seja leve, que seja gostoso e que te traga dinheiro, né, mas que seja saudável,
que você tenha a sua saúde mental preservada, que você tenha a felicidade de poder trabalhar falando de coisas felizes, né, num mercado com um destino tão especial como é Orlando. Então, que você possa empreender de um jeito criativo, responsável e principalmente saudável, leve, que priorize o seu bem-estar e a realização do seu sonho. Porque só realizar o sonho dos outros vai chegar uma hora que você vai cansar e vai desistir. A gente precisa realizar os nossos sonhos. É para isso que a gente está aqui nesse mundo. A gente veio para cá para ser feliz. E aí, trabalhar com uma coisa que a gente gosta é um meio muito legal, muito divertido, mas ainda assim é um meio pelo qual a gente realiza os próprios sonhos e a gente é feliz. Então, a minha missão é essa, tá bom? Obrigada por ter vindo, Tati. Amei. Obrigada por dividir. Obrigada por estar aqui. É uma honra estar aqui com vocês. Estou amando o calendário criativo. Pois é, quem ainda não fechou o calendário, né? Não fechou a assinatura, está disponível também, tá bom? Só chegar no Instagram, qualquer um dos links está disponível lá. Então, vou encerrar aqui. Se vocês tiverem dúvidas, é só me acessar por qualquer um dos meios de contato disponíveis em algum lugar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem qualquer ideia, qualquer insight, eu vou adorar conversar com vocês. Manda um alô, vou curtir muito. Adoro conversar com gente nova. E é isso. Que vocês tenham um excelente final de noite. Se você está vendo essa aula gravada, que seu dia seja ótimo, sua tarde seja ótima, sua madrugada seja maravilhosa. Obrigada por estar aqui. É uma honra estar aqui com você. Vai ser um prazer poder te ajudar nesse seu processo de entrada aí no mercado mais mágico do mundo, que é o mercado de viagens para Orlando. Um beijo e até a próxima.